pertinho aqui. O Serviço de População de Rua adora acolher. Então a gente quer que fique tudo junto. Tem bastante lugar aqui na frente, vamos aproximar mais. Nós estamos um pouco atrasados. Eu quero agradecer, né, a presença de cada um. Quero agradecer a Deus, né, que nos tem dado força e nos sustentado nesse trabalho e que nos possibilitou no dia de hoje estarmos reunidos. E para a abertura, gostaria de convidar a Silvia, nossa diretora. Acho que ainda não entrou. Então vamos convidar à mesa a nossa secretária, a doutora Janete Valente, secretária municipal. Jadir, já vou te convidar para vir à mesa, depois você continua para a gente apresentar o trabalho. Vamos convidar a nossa diretora, Silvia Geni, também para compor a mesa. Eu passo a palavra à mesa. Esses protocolos, né? Esses protocolos, né? Bem, boa tarde a todos, todas, né? Agradeço muito, Jadir, por ter aceito o nosso convite. Já há algum tempo, né, Kátia, que a gente vem desejando esse momento de encontro, né? Agradeço a Silvia por estar aqui conosco também e dizer da alegria, inclusive, de ter outros municípios dialogando. Eu acho que eu tenho coordenado a Câmara Técnica da Assistência Social na região da RMC, e a Kátia, a sua equipe, tem levado sempre, né, para dentro dessa pauta da questão do protocolo da região metropolitana, um assunto que já está posto na primeira reunião do ano, para que os prefeitos também validem, né, esse protocolo que já vem dando resultado, mas que nós precisamos avançar, né, Kátia? E estava conversando aqui com o Jadir do quanto que uma cidade metrópole como a nossa, ela tem exigido novas reflexões em torno de vários temas, né? Eu acho que em torno do SUAS como um todo, e o quanto está merecendo uma ampliação do que significa colocar um SUAS no município como Campinas. Eu tomo a liberdade aqui de dizer, né, inclusive a questão orçamentária, né? Nós fechamos agora o nosso processo de cofinanciamento e a gente percebe assim que em torno de 60 milhões é o que a gente repassa hoje para o SUAS em Campinas, e a gente tem recebido, né, em torno de 7 milhões federal e de 3 milhões estadual. Então, assim, o quanto que os municípios ainda precisam avançar, né, nessa discussão desse pacto federativo mesmo, do que consegue alcançar, e o quanto tem sido muito difícil para os municípios atuarem quando diversas leis, inclusive, se chocam, né? Então, quando nós temos hoje a necessidade de colocar servidores públicos em algumas proteções previstas pela lei, a gente bate na lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, são assuntos que precisam avançar para que, de fato, além de ser validado muitas coisas que nós estamos realizando, a forma de validar também está precisando ser discutida, né? Então, acho que precisamos avançar. Eu acho que é bem pertinente de uma política como política pública tão nova ainda, então nós precisamos avançar em todos esses sentidos. Mas dizer para essa rede, né, eu acho que eu não canso de dizer, né, o quanto nós temos, não sei se a palavra é orgulho, né, mas acho que satisfação de tê-los cuidando dessa população da forma como vocês cuidam. Eu acho que difere, né, é uma rede que difere no município pela forma como conduz as suas ações. E, então eu acho que tenho só que parabenizar pelo trabalho, e acho que hoje esse encontro ele representa uma vez mais uma possibilidade não só de reflexão como de aperfeiçoamento a tudo aquilo que nós temos vivido, né, no nosso município. Então, uma vez mais, Jadir, agradeço muito por estar conosco. Eu adoraria ficar aqui a tarde toda,
nós estamos justamente nos dias bem críticos aí de fechamento dos convênios, e aí a Silvia ficará, né, Silvia, Carmen, a nossa equipe toda aí da própria proteção. Então, muito obrigada e que vocês tenham uma tarde de trabalho frutífero. Muito obrigada. Bom, boa tarde. Gostaria de cumprimentar então o secretário, Jadir, e a equipe do Centro Pop, né, dos Centro Pops e todos vocês. Como a Jane falou, é uma área que tem expandido muito no município, né, e nós que já estamos há alguns anos na secretaria, a gente fica muito satisfeita, né, Kátia, de ver a oferta de serviços que essa área vem constituindo para a população em situação de rua. E a gente sabe o tanto que tem, né, do sangue aí dos trabalhadores nessa luta que é imensa, uma população altamente discriminada, né? Eu falo que a maior parte das nossas demandas, né, de cobranças da sociedade vem justamente deste público, que é muito difícil para a sociedade como um todo compreendê-los, né, como sujeito de direitos que são. Então, assim, é uma equipe que luta bravamente para reverter essa concepção, né? E quando a gente vê as ofertas, né, como a gente vai no Centro Pop, que é um serviço digno, né, um serviço que tem dignidade na oferta para esse público, e sabemos o quanto é difícil a adesão, né? Mas eu falo sempre, o que é importante é que a gente tenha as ofertas e faça, né, o esforço que é feito para que tenha essa vinculação, que é tão difícil, né? Eu gostaria de parabenizar e agradecer aqui a oportunidade de ter uma outra pessoa, né, que vem com uma visão nacional desse cenário e nos ajuda a refletir e a melhorar e aperfeiçoar nossas metodologias de trabalho. Obrigada. Então, gente, eu não me apresentei, desculpa, eu sou Marilda, eu sou responsável pelas unidades, né, como a Silvia falou, unidades, né, do Centro Pop de Campinas. É só, na verdade, aproveitar aqui o momento, né, cumprimentar aqui a secretária, a Silvia, né, e trazer o abraço da diretora Thelma, né, da Proteção Social Especial, que recomendou que eu desse um abraço e, né, infelizmente, ela também foi chamada para vir, mas em função desse próprio processo de final de ano, é uma correria geral de todos nós, né, e tá impossível a gente se deslocar assim. Eu queria dizer, na verdade, do prazer de estar aqui, né? Na verdade, o prazer é meu por estar aqui, né? De ter sido convidado, né? É uma honra, né? Por duas razões. Primeiro, por estar lá no MDS, né? Coordenando a proteção social especial de média complexidade, na qual o serviço da população de rua, Centro Pop, o serviço de abordagem, eles estão inseridos, e também por uma razão muito até pessoal, porque eu coordenei por 13 anos o primeiro Centro Pop do Brasil, que é o Centro de Referência à População de Rua de Belo Horizonte. Então, hoje, está a nível nacional, fazendo essa discussão, vendo essa unidade de serviço sendo ofertada para o Brasil inteiro, né, dando possibilidade de inserção da população de rua às políticas públicas, né, com a dignidade que a Silvia coloca, né, eu acho que é um avanço, eu acho que é muito bom, né, e estar aqui, né, tendo de alguma maneira feito parte dessa história, né. E aí dizer isso, né, que esse encontro, ele vem também ao encontro de uma preocupação e de um processo que nós no MDS estamos desenvolvendo, que é de uma aproximação cada vez maior com os municípios, por meio, né, do chamado dos estados, ou por meio do chamado como esse, né, que uma determinada região nos faz, para que a gente consiga conversar, para que a gente consiga aproximar mais da realidade, para que, ao estarmos no MDS discutindo a política, a gente não esteja fazendo isso distante das realidades, né? Esse ano nós tivemos o nosso, digamos assim, foco, não foco, mas uma das nossas prioridades foi o trabalho social com a família, que é a gente realizou ciclos de debates sobre o trabalho social com a família, onde que a gente discute muito a questão do serviço, sobretudo a integração dos serviços, a gente discute a questão da integração das proteções,
né? E a gente conseguiu fazer isso de uma maneira muito participativa. Nós conseguimos fazer um encontro de alinhamento nacional no início do ano, fizemos 5 encontros regionais sobre trabalho social com a família e encerramos agora, nos dias 26 a 28, com um seminário nacional que vai dar uma orientação. Então, é um processo que nós estamos fazendo. Para o ano que vem, a população de rua, nós estamos inclusive contratando uma consultoria que vai contribuir para sistematizar as experiências de metodologias diferenciadas nas equipes de abordagem social. Também nós vamos fazer o mesmo com os centros POPs, para que a gente consiga também... nós tivemos um processo na assistência que foi de implantação de serviço. Agora é o momento de qualificação desse serviço. Não que a gente vai deixar de ofertar, mas a gente precisa qualificar o que já tem e hoje colher as experiências que nós já temos para que a gente consiga avançar mais. E nesse processo de discussão, questões como a que a secretária traz, elas são muito pertinentes de fato. A gente, nesse processo de andar pelas regiões, a gente percebe que, por mais que se tenha uma orientação nacional da política, existem particularidades, tanto regionais quanto culturais. Existe essa questão de pequenos, médios, grandes, municípios pequenos, grandes, médio, grande porte e metrópoles, que são realidades completamente diferentes, que precisam ser pensadas também nas suas particularidades, sem perder, obviamente, a essência da orientação, mas que dê condição de que a política se desenvolva para todos. Eu acho que esse é um desafio que a gente detecta, que a gente coloca na nossa pauta, e que a gente acha que é exatamente esses espaços de discussão que vão também contribuindo para que eles cheguem de fato, para que a gente consiga pensar sobre eles. Então, acho que estar aqui, para mim, é uma honra, para mim é um prazer imenso. Eu quero que nessa tarde seja uma tarde de conversa. Vou utilizar como referência uma apresentação ali que eu trouxe, mas é um momento mesmo para a gente conversar, tá bom? Então, mais uma vez é isso, estamos juntos aí. A Dirja continua conosco, vou chamar a Kátia, que é a coordenadora da rede de população de rua, infestação de rua. E eu também vou compor a mesa para estar falando do Centro Pop. Gostaria de pedir para a Rita e a Marimília depois, na hora do debate, assumir. Nas pastas de vocês, quem já olhou, tem papel para pergunta. A pergunta pode ser feita no microfone ou por escrito. Obrigada. Boa tarde a todos. É um grande prazer ter vocês aqui reunidos para a gente começar um processo de pensar nessa metodologia, em como está acontecendo. E para isso eu vou falar nesse momento sobre como está estruturada a política no município de Campinas. Campinas é uma metrópole com uma população estimada de 1.144.862 habitantes. Então, são vários bolsões que Campinas tem de questões de vulnerabilidade, de risco e que muitas vezes desencadeiam situação de rua. Com forte fluxo migratório, hoje a gente já tem atendido o pessoal da abordagem social de rua, questões relativas a atendimento emergencial no aeroporto, quer seja questão de tráfico de pessoa, quer seja pessoa que deu uma desorganizada no momento que estava retornando para a família, e que precisou ser socorrido naquele exato momento em um atendimento muito em conjunto com a saúde. Também é um entroncamento viário, várias rodovias passam pelo município e que muitas vezes a pessoa chega no município e se fixa, Então ele vem numa situação de itinerância e acaba permanecendo no município ou na região metropolitana. Além disso, foi bem lembrado numa das reuniões de construção do plano de reordenamento, Campinas tinha um entroncamento também ferroviário. Então a gente recebia pessoas do interior de São Paulo e que iam para a capital e da capital para o interior.
e alguns também que acabavam saindo do município e eram munícipes e acabavam recebendo passagem e às vezes perdendo o vínculo com a cidade, com a comunidade. Questões que determinam ou são determinadas pela mobilidade, a gente levanta a configuração dos municípios nas questões sociais, nas questões de cultura, nas questões de saúde. Então, os municípios que oferecem a oportunidade das pessoas fazerem tratamento, eles acabam também acolhendo pessoas até de outros estados que acabam permanecendo no município e algumas vezes em situação de rua. A gente aponta como decorrência de uma desigualdade social, né, essa questão da situação de rua, onde as pessoas formam um exército pelo sistema capitalista, um exército de pessoas, esqueci a palavra, sobrantes, gostei. Era outro termo, mas eu gostei do sobrante. Né? Que é aquelas... Oi? Isso, o nosso exército de reserva. Né? E hoje a gente tem muito dessa situação, antes era no campo, né? Por isso que a gente, no entroncamento ferroviário, a gente tinha muitas pessoas que percorriam em busca de trabalho sazonal. Hoje o trabalho, a gente tem um boom, quando tem festa de uva, em Valinhos, festa no circuito das cidades da região metropolitana, você acaba atraindo Barretos, na festa do peão, Americana. Então, hoje eles buscam oportunidade de emprego sazonal nestas festas. Então, eles permanecem numa situação de itinerância e algumas vezes se acaba desembocando na situação de rua. É uma questão de exclusão totalmente dessa pessoa, né, dos vínculos com a família, dos vínculos com a comunidade. Hoje eu estava lembrando, eu sou da época do albergue, que a gente fornecia passagem, recolhia o pessoal no pátio e falava, quem vai? Né? Isso ia fazendo com que as pessoas cada vez tivessem menos vínculos interpessoais. Né? A pessoa saía, trabalhava numa área... no trabalho rural, aí buscava trabalho na construção civil, mas são trabalhos que hoje não oferecem vínculo empregatício. E quando essas pessoas sofrem algum acidente de trabalho, elas não têm nenhuma retaguarda de proteção que garanta a manutenção delas, né, no tratamento, pagando o aluguel, e muitas vezes nas cidades do entorno, a gente tem tido constantes reuniões com a região metropolitana, e os técnicos têm apontado que essas pessoas, nesse momento, eles não têm nenhuma unidade de acolhimento nesses municípios e acabam buscando as cidades onde tem unidade de acolhimento para fazer o tratamento de saúde, se recuperar e voltar ao mercado de trabalho. A Maria Lúcia Lopes Silva, ela aponta como fatores de situação que podem desencadear a situação de rua, fatores biográficos, questões que envolvem a história de vida dessa pessoa, que pode ser saúde, essa questão do trabalho, né, a perda do emprego por uma questão de doença. Os estruturais, que aí são moradia, o próprio emprego, moradia, emprego, questões que estruturam a pessoa naquele território e na sua família. E os desastres de massas ou desastres naturais, né? Incêndio, aquele grande incêndio que teve numa favela em São Paulo. Aqui em Campinas a gente tem, às vezes, ocorrência de enchente, que desestrutura, às vezes, a família, e eles se desorganizam, cada um busca, quem tem retaguarda familiar, busca essa retaguarda. Quem não tem, muitas vezes, fica em situação de rua, ou em mocó, ou sob os pontilhões. É um fenômeno multifacetado, né? Diversas situações,
E a gente sempre aponta a necessidade de olhar o sujeito, de oferecer escuta para essa pessoa que está em situação de rua, para a partir dessa escuta construir as propostas de saída. Em fevereiro de 2014, a gente fez uma contagem aqui no município, nós mapeamos 11 regiões onde se congregam, né, onde permanece o maior número de pessoas, onde os 2 serviços de abordagem atendem, que é o Serviço de Orientação Social de Rua e o Movimento Vida Melhor, onde eles identificavam o fenômeno situação de rua. É percorrido esse itinerário com uma perua, um técnico, um monitor, às vezes 2 técnicos e um monitor, para a gente ter uma identificação de quem é essa pessoa que está em situação de rua. E desse levantamento, nós tivemos 642 pessoas identificadas, 536 do sexo masculino e 106 do sexo feminino. A predominância de munícipe, assim, pessoas que estão no município há mais de 2 anos, ou nascidos no município, né? E que estão, por alguma circunstância emergencial nas ruas, ou que já estão estruturados. 217 egressos do regime prisional. Quer dizer, quase a metade das pessoas entrevistadas tinham tido alguma passagem pelo regime prisional, e a gente já começou uma discussão com o sistema estadual para pensar em como construir uma política de proteção quando as pessoas saem do presídio, né? E muitas vezes na saidinha eles não recebem a passagem para retornar para as suas cidades e ficam circulando, não retornam para os presídios, mas também não podem reaver documentação, não podem reaver a sua cidadania porque ainda estão em débito com a lei. 534 pessoas identificadas com consumo de substância. E o pessoal fala muito do crack, mas ainda é o álcool a maior predominância de uso, né? 222 pessoas elegem só o álcool como a droga de predileção. Então, é algo que a gente também reflete, porque o álcool é socialmente aceito. A gente costuma usar desde pequenininho nas nossas festas de confraternização, aniversário, final de ano, né? Eu lembro que em criança, meu pai dava em abril, qual festa que tem? Na Páscoa, que aí reunia e era sagrado você tomar um golezinho de vinho. Uma pessoa que tem tendência a desenvolver a dependência, nesse pequeno espaço ele já pode começar a adquirir, né, a resistência, né, a manutenção desse uso abusivo. 93 pessoas com uso de crack, só 35 usam somente o crack. E aí eu vou fazer uma linha do tempo dos serviços aqui da política de assistência no município. De 1903 a 1987, nós tínhamos só o albergue municipal, que era com a Sociedade Amiga dos Pobres, bem num olhar caritativo, né? Eles identificavam que era um local de acolhimento dos mendigos, né? A terminologia também é bem voltada à caridade, né? No 1987, ele passa a gestão pública, passa a se denominar Caminho, e em 97 ele já passa ao nome que ele tem até hoje, que é o Serviço de Atendimento ao Migrante Itinerante Mendicante, SAMI. E ele é instituído por lei, por isso a dificuldade da gente conseguir mudar o nome desse equipamento, né? Ele é uma lei municipal, então ainda também mantém o nome bem antigo, mas aí teria que vir uma nova lei para estar alterando isso. Gente, hoje eu estou com lapso de memória. Em 97, a Caritas Arquidiocesana de Campinas inicia um trabalho com os catadores de papelão e pessoas em situação de rua, fornecendo um espaço de convivência e de organização dessas pessoas através da Casa de Apoio São Francisco.
E também, em 97, é o primeiro abrigo municipal que oferece a proteção às mulheres vítimas de violência. Antes elas ficavam, todos esses fenômenos ficavam em proteção no SAMIM. Só que o SAMIM era um espaço aberto. Às vezes o violador ia atrás da esposa dentro do equipamento. Então você não tinha uma unidade de proteção, surgindo aí a necessidade de separar aquelas mulheres que sofriam algum tipo de violência de gênero. Em 98, o SAMIM desenvolve o projeto Atividade Socioeducativa, que era um processo que hoje a gente tem com Cândido Ferreira, né, que era uma reorganização dos hábitos de trabalho. A Caritas começa um projeto com voluntários na rodoviária de acolhimento a esses migrantes, e implanta-se o serviço de abordagem. Até 98, o serviço de abordagem era desenvolvido pelo albergue municipal, o que era muito complexo, né? Porque você estava dentro do equipamento, você trazia a pessoa, ela tomava um banho e voltava para a rua, e você não tinha como dar continuidade nesse acompanhamento das pessoas estruturadas na rua. Então, o serviço de acolhimento e referenciamento social foi um avanço em 98 e já caracterizado como uma abordagem social de rua. Em 99, foi realizada uma pesquisa com técnicos do SARES, do SAMIM e da saúde, identificando um número alto de pessoas com transtorno mental nas ruas e 15 desses moravam no albergue. Dessa pesquisa sai um projeto intersetorial, né, que era o Abrigo Renascer, com um espaço de retaguarda e de proteção àquelas pessoas com transtorno mental que estavam em situação de rua. Mas a saúde fazia a gestão do equipamento e a assistência cofinanciava uma entidade. Isso a gente aponta como um desafio, né? Que a gente precisa de mais equipamentos intersetoriais, onde tenha o olhar da saúde e o olhar da assistência, porque tem alguns casos que a assistência sozinha não dá conta e que a saúde sozinha não dá conta. Então, como a gente pode pensar em implantar equipamentos com verbas intersetoriais? Acho que esse é o maior desafio. Em 2000, a gente começa uma parceria com o CAPES Estação para que aquelas pessoas que estavam em situação de rua pudessem ter o atendimento emergencial, né? Só que aí começa a superlotar o CAPES Estação e em 2001, em 2001 começa um rodízio entre os CAPES, que além do CAPES Estação se implantam-se mais 2 CAPES no município. Então é feito um rodízio no atendimento a pessoa em situação de rua pelos CAPES, e esse rodízio hoje nós temos nos 6 CAPES no município. Uma vez por semana a gente tem o acolhimento das pessoas com transtorno mental nos CAPES. A Caritas, em 2000, faz o primeiro seminário da população de rua. Resulta desse seminário a necessidade de implantação de um fórum de discussão da política para a população de rua, que é fixado, né, implementado no ano de 2001. Ele começa a acontecer com reuniões e eventos aí, anuais. Em 2001, foi feito um planejamento, eu tinha que ter trazido colinha, está aqui, mas não está saindo as palavras. Foi feito um planejamento estratégico, né, que aí, com todos os serviços que compunham o fórum, para detectar qual era a missão desse fórum, qual seria esse objetivo, e aí define que é um fórum para construção e subsidiar políticas para a população em situação de rua. Então, a gente construiria nessa rede e apontaria para o município quais são as demandas necessárias para implementar enquanto serviços para a população de rua. A Casa do Idoso passa para a coordenadoria e surge também a Coordenadoria Setorial de Acolhimento e Referenciamento Social, que dá uma qualificada enorme nesse olhar da gestão para a questão da população de rua. Em 2000, tem um reordenamento do albergue municipal, que até então atendia tudo, né? Todo mundo que chegava alcoolizado entrava, e aí tinha muita desavença dentro do equipamento. Então começa a se impor alguns limites, alguns critérios para acolher.
O SARES, então, passa a qualificar o serviço de abordagem atendendo na rua e construindo os processos de saída a partir da rua. 2002, segunda semana de luta. Esses são eventos do Fórum da População de Rua, a Semana de Luta do Morador de Rua e o segundo seminário da População em Situação de Rua e a Lei Municipal 1024, que implementa a política de atendimento à população de rua. Então, o município já tem uma política e que prevê até a estruturação do fórum. 1204. Em 2001, nós tivemos aqui um morador de rua, uma pessoa estruturada na rua, que ele desenvolveu protagonismo e autonomia, né? E aí ele foi eleito no Conselho de Orçamento Participativo e foi eleito no Conselho Municipal de Assistência Social. Isso qualificou muito a necessidade da implementação de políticas para a população em situação de rua, e em 2001, na OP, a gente consegue a destinação orçamentária para o primeiro abrigo para a população de rua, que ele só é implementado em 2009 e leva o nome do nosso usuário, que fez todo esse trabalho com a população do município, sensibilizando para a causa situação de rua, que é a Casa Antônio Fernando. Mas, olha, de 2001, que sai na OP, a gente só consegue implantar em 2009. Então, a construção de política é algo lento e que a gente não pode desanimar, né, e desacreditar nunca na possibilidade de que ela ocorra. Em 2006, é implantado a Casa da Cidadania, que é um espaço em que nós agrupamos os entidades, grupos da sociedade civil que doavam alimentação na rua, oferecendo um espaço público para que essas pessoas pudessem compor uma parceria com o poder público na doação de alimentação, só que também já oportunizando um repensar e dar mais dignidade a essa população. Então, eles podiam tomar banho, eles tinham contato com os voluntários, eles tinham a oportunidade de serem atendidos pelo serviço de abordagem e referenciados para a rede. Isso levou 6 meses, não foi algo fácil, porque você pega espírita, você pega o presbiteriano, você pega católico, né? E aí você tem que construir com os grupos que o importante não é a minha crença, mas é como eu posso qualificar o atendimento para a população de rua. Então foi 6 meses de construção e 3 meses de acompanhamento diário, aí com a ajuda do pessoal da rede, né? Para que essa casa se firmasse. E em 2009, ela passa a ser cofinanciada com a entidade Semear, que é a parceira até hoje no desenvolvimento da Casa da Cidadania. Em 2009, a gente tem a construção do Plano Intersetorial, que aí reuniu a rede de criança, de adolescente, de adulto, para pensar as políticas e os serviços para a população, desde a criança até o idoso. E o protocolo da região metropolitana de Campinas, que em 2010 recebe o prêmio de gestão de boas práticas no Congemas, né, pela forma com que foi construído, né, foi construído com toda uma rede da região metropolitana que apontou como era desenvolvido o serviço e como a gente poderia estar mantendo essas discussões de construção metropolitana, né, para a população em situação de rua. O que hoje a gente tem apontado é a necessidade de unidade de acolhimento regionalizado, porque ainda muitos municípios, principalmente de pequeno porte 1 e 2, não têm, né, e não recebem recurso para. E aí o município não quer arcar com essa despesa e muitas vezes ele dá passagem. Também é algo que a gente está apontando e que está construindo. Em 2010 a gente tem o segundo abrigo para a população de rua, que é os ceareiros, e o SARES é reordenado como Centro Pop.
passando a abordagem social de rua totalmente para o SOS. Em 2012, a gente retoma o Fórum da População em Situação de Rua, porque em 2009, eu não sei se vocês ouviram falar do Bom Dia Morador, que é algo que atrapalhou totalmente o desenvolvimento dos trabalhos que a gente tinha de rede, de discussão. Por um lado, foi bom, porque mostrou para o gestor público quem era a população de rua. Mas era algo muito depressivo, muito deprimente. Era retirada da rua sem nenhuma possibilidade de construção. Mas a partir disso saiu o segundo abrigo. E em 2011 saiu o terceiro abrigo para a população de rua. Todos esses 3 masculinos, e agora em 2014 teve a implementação do abrigo feminino, definindo que todo serviço de média tem que ser desenvolvido como uma unidade pública estatal, que é a proposta do Centro Pop, e a Casa de Santa Clara, que fazia um serviço especializado, ela passa a assumir o abrigo e é uma entidade da Caritas. Em 2004 também a gente começa com o projeto de recâmbio, que é o referenciamento, né, da pessoa à cidade de origem, não mais dando passaginha para a próxima cidade, mas realmente verificando se a família vai acolher, como vai acolher, e quem não tem condição de acolhimento a gente encaminha para os abrigos. Em 2012, implanta-se o consultório de rua, e aí começa uma parceria entre o SOS Rua e o consultório nos casos de saúde graves. 23 usuários conseguem acesso no Minha Casa Minha Vida, que eu acho que é um outro desafio, é a construção com a política de habitação, retaguarda de moradia. Eu acho que isso aí em todos os municípios deve perpassar esse desafio. Em 2013, a gente tem a nossa primeira casa de passagem, como reordenamento do albergue, diminuindo de 150 para 130 vagas, o albergue do município. O Centro Pop Unidade 2, aí como uma unidade realmente estruturada, como preconiza o guia de orientações. Ainda falta ampliação do RH, mas a gente está, assim, é o mais redondo nessa questão do atendimento à população de rua, enquanto espaço físico, enquanto estrutura, mas isso a Marilda vai falar. E em 2014, o Abrigo Renascer, que era para portador de transtorno mental, pelas discussões que vêm do MDS, fica claro que essas pessoas são para residência terapêutica, né? Então, ou outros espaços de morar, e que cabe à assistência social a residência inclusiva. Então, ele já está reordenado, ainda tem 3 psicóticos morando, estão aguardando vaga em residência terapêutica, mas a gente já tem 11 pessoas que 6 deles de situação de rua, com deficiência, que perderam os pais e acabaram por falta de retaguarda familiar ficando em situação de rua, e 2 que já vieram 2 abrigos de criança e adolescente, porque esses jovens eles eram encaminhados para os antigos manicômios, né? Então o jovem com deficiência, com transtorno mental, saía do abrigo de criança e adolescente e eles eram transferidos muitas vezes para os hospitais psiquiátricos. Nesse processo de deshospitalização, vem o desafio de qual o espaço de morar para essas pessoas. Então, o Abrigo Renascer fica identificado hoje já como uma residência inclusiva. É isso. Você tem em suas mãos o poder de transformar o mundo. Todos nós temos esse poder. Mas não podemos fazer isso sozinho. Então, que a gente consiga dar as mãos, tanto nos municípios, com as outras políticas públicas, como com os municípios do entorno, para a gente poder realmente construir um mundo melhor. Desculpa, obrigada. Bom, esse é o logo, né, que nós pensamos. E muitas coisas vinham à nossa mente quando a gente queria pensar o logo para o Centro Pop. E quando a gente viu esses 2 bonecos laranja e preto, é a cor da nossa cartilha, né, o guia de orientação do Centro Pop, e a gente quis construir a partir disso.
então o logo para o Centro Pop Unidade 1 e 2. O Centro Pop, a Kátia já citou, né? Então eu vou falar um pouquinho a partir do Centro Pop 1, porque nele eu vou encaixar um pouquinho dessa história. Então, o SARES, o que é o SARES? É o Serviço de Acolhimento e Referenciamento Social. Era a abordagem social que funcionou no município de 98 a 2000. Em 98 ele foi criado como uma ação higienista. Na Operação Inverno a gente trabalhava com a guarda dentro da perua, que tinha que realmente retirar da rua. A partir do trabalho desenvolvido, esses termos mudam do retirar para o acolher, né? O sair da rua ele passa a ser um sair consciente, né, que parte do usuário, não mais um retirar. E algumas terminologias, como olhar cuidadoso, a escuta sensível, passou a ser utilizada e não mais a ronda que a gente achava, né, que era mais da polícia. Em 2002, nós começamos em Campinas, com o reordenamento do SAMI, a gente teve que mudar a forma de abordar na rua, que não era mais chegar e convidar para ir para o SAMI. Então, de que forma eu vou chegar e construir essa saída da rua? Que ela fosse uma saída consciente. Então, nós começamos a trabalhar com grupos operativos, trabalhamos até 2008 com essa metodologia na praça. E a gente já vinculava as pessoas que estavam nas praças pelo território. Então, pelo centro de saúde, as equipes de centro de saúde iam na praça, os agentes sociais, tinha enfermeiro que ia na praça. Foi um trabalho que a gente avançou bastante na época. Em 2010, a gente é reordenado em outubro como Centro Pop, mas sem a equipe técnica. Então nós tínhamos em Campinas, e aí ele é criado o Centro Pop Unidade 1 com 2 unidades diferenciadas. A Casa da Cidadania, que foi nossa parceira junto ao Centro Pop até 30/11/2013. Na época, a rede sentou para definir um fluxo, né, que a gente já atende repetido. Então, a Casa da Cidadania atendia o pessoal que estava no município até 3 meses, que era o foco de retornar à cidade de origem. E nós tínhamos também como unidade referenciada a Casa de Apoio Santa Clara, que funcionou até 31/07/2014, e que fazia o trabalho especializado, tinha banho, tinha alimentação, e de 3 a 6 meses. E claro que tinha aquelas pessoas que estavam lá desde que a casa foi inaugurada. Isso tem mesmo. E hoje o SARES, né, a unidade 1, que é uma unidade que a nossa diretora está aqui, está lutando para reordenar, mas nós sabemos todas as dificuldades, né, que são encontradas. Hoje a gente tem 2 assistentes sociais e uma educadora social. É a equipe que está hoje na unidade 1. Então, eu respondo pelas 2 unidades. A Rita Assunção é psicóloga e técnica de referência. Ela dá apoio às 2 unidades. A Marimília, que é chefe administrativa, e o Jonathan e o Léo, que são administrativos, dão apoio às 2 unidades. Tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho desse começo. Pode passar? E aí, ficamos felizes no ano passado com a inauguração do Centro Pop, né? A casa é muito boa, o local é muito bom, a equipe era ótima, grande, coisa que a gente não tinha muito. Então, ele foi inaugurado em 16 de outubro, com uma capacidade, né, para 120 pessoas, e com a equipe, claro, a equipe mínima que está na 9RH. Que aí eu acho que a gente tem desafios para pensar dessa equipe mínima que está posta, né? E outras pessoas que não estão na 9RH, e que aí fica muito difícil das secretarias municipais conseguir trazer. E que a gente precisa disso no suporte do trabalho. Pode botar, não? E aí eu vou parar um pouco nesses números, porque isso... Então nós inauguramos o Centro Pop em 16 de outubro. Em 16 de outubro. E de 16 de outubro a 13 de dezembro, gente, isso são os números que nós temos do Centro Pop. Teve dia da gente atender 173 pessoas. Com 2 meses, a gente olhava para a equipe e parecia que estava todo mundo trabalhando 1 ano sem férias. Né? Ou 2 anos. Porque imagina, né? Passaram 684... Está dando microfone? 684 pessoas.
Então, o número de café, o número de mães são enormes. Se você olhar o atendimento técnico, ele é pequeno, porque a gente ficava o dia inteiro olhando para não ter brigas, para não ter outras situações dentro da unidade. Então, numa análise crítica, a gente teve que parar e que vamos fazer. Não dá para a gente trabalhar assim. Ter 170 pessoas, 160 dentro da unidade, sem condições de trabalho. A gente precisava, então, fazer o serviço especializado de fato, e não só um espaço de referência onde a pessoa está. E a partir daí, então, a gente definiu que a partir de janeiro, o Centro Pop teria 2 horários. O período da manhã, com 60 vagas, e o período da tarde, com 60 vagas. E quem estava de manhã não mais poderia estar à tarde. As pessoas não ficariam o dia todo no Centro Pop. Claro que toda regra tem exceção, minha gente, né? Isso acontece muito. E a partir desses números, então assim, gente, nosso começo, a gente não tinha ideia de quanta gente ia chegar. Então nós tínhamos uma capacidade de 120 pães por dia, chegava a 150, a gente era uma dificuldade com o departamento de gestão da assistência, que nunca também tinha trabalhado com um serviço desse porte. O que a gente gastava por dia no Centro Pop era mais que todos os serviços, os outros abrigos, né, que eles faziam compra, porque a maioria é cofinanciada. E criar esse método de trabalho que a gente está criando, está em processo, tem sido ainda muito difícil. Mas esse ano a gente avalia que a gente avançou ao definir, claro, 60 de manhã e 60 à tarde. Primeiro ponto. De janeiro a fevereiro, então nós trabalhamos ainda com a equipe, como nós vamos trabalhar? Que cara nós vamos dar para essa unidade? Tinha momentos que era uma reprodução da rua. As rodas de álcool, as rodas de maconha, eles pegavam os baldes de água e jogavam. Nós estamos numa rua de passagem, que é onde eu entendo que o Centro Pop tem que estar, não num beco. Né? Eu defendo que o Centro Pop não tem que estar em beco e nem fora da cidade. Né? A lei diz que ele tem que estar onde tem acesso. E isso foi, acho que, em Campinas, uma coisa que a gente conseguiu. Né? Fácil, próximo ao Bom Prato, tudo que é perto está ali. E aí a gente tem a rua, né? Que nos aciona diariamente, porque é a Rua das Noivas de Campinas. Então é nessa rua, né, que está o Centro Pop. E como a gente também trabalhar no nosso espaço de forma a ter uma boa relação com a vizinhança. Então tudo isso a gente foi discutindo. Tem hora que a gente abre mais, tem hora que a gente fecha mais, conforme o que a gente vai encontrando. Nos 2 meses que a gente ficou em observação, janeiro e fevereiro, nós tiramos uma linha de metodologia que a gente está ainda ajustando, mas é como a gente está trabalhando hoje. Então, Centro Pop, nós recebemos pessoas que nos procuram espontaneamente, as pessoas referenciadas pela unidade 1, porque na unidade 1 não tem banho nem lanche, então eles utilizam a nossa unidade, a unidade 2, o SOS Rua, que faz abordagem social do município, os próprios usuários, vê que chegou alguém novo no município e leva, a rede intersetorial, né, que nos procura, e os órgãos de defesa de direitos. Tem o acolhimento inicial, quando a pessoa chega no Centro Pop, aí tem a recepção, eu vou falar geral, depois eu vou entrar em cada ponto. Então, no grupo de acolhida, onde trabalha o pré-cadastro, as informações do serviço, o controle da convivência, o contrato de convivência. Contrato de convivência, nós pensamos as regras macros e construímos com eles em assembleia o que vai funcionar, o que não vai. E a gente tem uma assembleia mensal que isso vai sendo, tem coisa que a gente abre, tem coisa que a gente fecha mensalmente. Então, depende de como eles vêm para o espaço. O atendimento, né, técnico, o cadastro, então, oficial do serviço e o cadastro único, que nós estamos desde outubro com o posto do cadastro único dentro do Centro Pop. E os acompanhamentos, né, que é o que a gente busca do PDU, e a busca